Em mensagens de WhatsApp enviadas a si próprio e que depois foram divulgadas, Francisco Vanderlei Luiz, o ex-candidato do PL, que se explodiu na Praça dos Três Poderes após lançar artefatos contra a estátua do Supremo Tribunal Federal, fazia, em resumo, o seguinte: comparava a Suprema Corte e a Polícia Federal, a SS, guarda de elite de Hitler, e a Gestapo, polícia secreta da Alemanha nazista, dizendo que elas só serviam para, aspas, prender velhinhas inocentes, fecha aspas. Alegação típica do bolsonarismo em defesa dos réus dos atos de 8 de janeiro de 2023. Xingava políticos à esquerda, Geraldo Alckmin, FHC, José Sarney, e um apresentador da TV Globo, William Bonner, de comunistas de merda. Foi a expressão que ele usou. Tá aí, entre aspas, na minha fala, evidentemente, vocês estão vendo cada print correspondente. Afirmava não gostar do número 13 do PT, que tem, aspas, cheiro de carniça, igual cachorro, que ele escreveu com X, quando morre, fecha aspas. Motivo aparente da escolha do dia 13 de novembro, ontem, para soltar o que ele chamou de uns foguetinhos. Ele pedia ao presidente eleito dos Estados Unidos, Donald Trump, para 1. Acelerar a Operação Storm, que é tempestade em inglês, uma ação de combate à pedofilia internacional que só existiu em fake news espalhada por bolsonaristas. E 2. Mandar o FBI aqui para a ilha de Marajó, fecha aspas. Localidade que foi alvo de denúncias bolsonaristas de exploração sexual infantil. Nas redes sociais, o ex-candidato do PL ainda seguia Jair Bolsonaro, que também é do PL, e ele era, né, o Bolsonaro é, e uma série de contas de seus propagandistas. Lá nas redes, porém, a claque do ex-presidente, que não deixa de associar à esquerda lulista o autor da facada em Bolsonaro, Adélio Bispo, ex-PSOL. Agora, essa claque bolsonarista tenta se descolar do Francisco Vanderlei, porque em uma das mensagens ele se dirige a Bolsonaro e Lula dizendo, também em maiúsculas, aspas, se vocês amam o Brasil, afastem-se, ele escreveu com N aí, da vida pública, chega de polarização, este é o momento de vocês provarem quem vocês são, o povo é um só povo, fecha aspas. Esse pedido genérico, em nome do fim de uma polarização que o próprio Francisco turbina, obviamente não muda o fato de que as principais narrativas ecoadas nas mensagens do tiozão de WhatsApp vêm do bolsonarismo. Assim como postagens de Adélio Bispo ecoavam o lulismo, o que ficaria ainda mais claro em seus depoimentos. Eu, Felipe, alertei em 18 de outubro de 2018, ainda na corrida eleitoral daquele ano, contra os malucos que poderiam barbarizar. Aspas aí para aquele tweet, tem na tela, produção? Olha aí. Todo líder popular atrai, além de pessoas de bem, uma porção de oportunistas, impostores ou malucos, que podem praticar barbaridades mais cedo ou mais tarde. A diferença é que há líderes que as incentivam e outros que as desestimulam e repudiam. Fecho aspas. Eu defendi há mais de 6 anos, portanto, que eles fossem desestimulados pelo líder popular que os atraiu. Agora é tarde para posar de pacifista, lamentar outro ato bárbaro como um fato isolado. E como ilustram as falas que a gente vai ver do ministro do STF, Alexandre de Moraes, que aproveitou as explosões para novamente posar de defensor da democracia e defender a regulamentação das redes sociais, recriminando o gabinete do ódio, o bolsonarismo é, como eu defini lá em 2021, a melhor cortina de fumaça do sistema. E continua sendo até hoje, dessa vez com esse agravante da fumaça literal. Ou como disse, resumidamente, o nosso colunista Ricardo Kertzmann, o tio França, como era o apelido desse Francisco, mirou em Xandão e afundou Bolsonaro. Quer dizer, gera todo um desgaste essa retórica que ele absorveu na sua mente perturbada. Então, Adélio Bispo tinha uma mente perturbada, absorveu lá a retórica lulista, que comparava inclusive o Bolsonaro a Hitler, e teve ali um sentido de missão elaborado nessa cabeça, que gerou aquele ato da facada. E agora a gente vê o caso do Francisco, uma mente perturbada também, então aí dizendo, deprimido depois de separação da esposa, e não se sabe, não se tem avaliação psicológica, psiquiátrica, se é psicótico, deprimido, depressivo, fato é que era uma mente perturbada. Agora, essa retórica
essa retórica belicosa, beligerante, de demonização do nós contra eles, ela ecoa muitas vezes dessa maneira drástica em mentes assim. Duda Teixeira. Felipe, claramente, olhando aí as mensagens dele, a gente vê essa aproximação com as ideias da direita. Ele chegou a ser candidato a vereador lá em Santa Catarina pelo PL, o partido do Jair Bolsonaro. Ele se dizia um patriota. Então, sim, você fez a comparação, o Adélio Bispo era um cara que puxava mais para o Lula, para a esquerda. O Francisco Vanderlei puxava mais para o Bolsonaro e para a direita. Mas também ele é um cara que estava realmente perdendo a lucidez. Essas mensagens dele, a gente vê que é isso, é uma mente perturbada. Ele fala, pede para o Bolsonaro e para o Lula, para os dois deixarem a vida pública. E essa prática também de mandar mensagem para ele próprio, fazer uma captura de tela e postar no Facebook, também está mostrando uma pessoa que se radicalizou e saiu do controle. Muito bem. Produção, por onde que a gente vai começar a mostrar as imagens? Eu acho melhor a gente mostrar, tá aí, o Francisco Vanderlei Luiz, o tio França, como era apelidado, numa imagem fazendo coraçãozinho com as cores verde e amarela, e agora tem vídeo sem som do que aconteceu na Praça dos Três Poderes. Então eu vou continuar falando aqui por cima do vídeo. Esses que estão chegando perto dele, que agora se afasta aparentemente da mochila que ele tem, são seguranças do STF, que chegaram ali percebendo que tinha alguém querendo tumultuar, se voltando contra a estátua da corte. Depois esses seguranças deram depoimento à polícia para narrar exatamente o que estavam fazendo ali e disseram que ele disse para não se aproximar deles. Então ele chegou a jogar um artefato contra a estátua, agora joga mais um, os seguranças estão ali perto, ele se afasta um pouco e aí ele ainda tem alguns artefatos ali com ele, aparentemente, e aí surge uma faísca, ele joga mais um, longe da estátua, não atinge ninguém, infelizmente. Aparecem outras pessoas correndo, mas teve ali uma explosão, próximo daquela pessoa que saiu correndo e apareceu em quadro. E agora, olha, a faísca fica na mão dele, ele acaba deitando, não ficou muito claro se ele, quando acendeu esse artefato ou algo assim, se ele já foi atingido, se ele já se prejudicou de alguma maneira que levou à queda dele, ou, enfim, se ele realmente deitou, esperou a explosão. Estava aqui lendo mensagens no intervalo do chat no nosso canal de YouTube e dizendo que o sistema, esse conjunto de lideranças dos três poderes, que muitas vezes estão lá fazendo escambos entre si, escambos até interinstitucionais, esse sistema adora que alguns reacionários aloprados deem a eles um pretexto de posar de defensores da democracia. E aí, eventualmente, endurecem certas medidas autoritárias, porque usam esse pretexto para tal. É o que a gente tem visto, esse tipo de embate nos últimos anos. E a gente critica as medidas autoritárias do Tribunal Superior Eleitoral, do Supremo Tribunal Federal, por meio dos seus ministros. Isso não quer dizer que reacionários aloprados que incorrem em crimes não têm que ser punidos, têm que ser punidos. Senão, podem, inclusive, ficar ainda mais estimulados a cometer atos de delinquência acreditando numa anistia. Então, de fato, esse episódio de ontem acabou prejudicando essa causa aí dos bolsonaristas de defesa de uma anistia geral, porque o sistema, mais uma vez, está explorando esse episódio a seu favor, Duda Teixeira. O sistema está aproveitando esse episódio e já está falando de regulação das redes sociais. E é interessante porque as investigações mal começaram, a gente não tem nenhuma prova de que esse sujeito, Francisco Vanderlei, foi radicalizado pelas redes sociais. O que a gente sabe até agora é isso daí que a gente viu, ele mandando mensagem para ele próprio no WhatsApp e publicando isso no Facebook. Agora, vai regular o quê? As pessoas não vão poder mandar mensagem para si próprias no WhatsApp? Quer dizer, não faz sentido trazer esse assunto agora. A investigação, como eu falei, está começando, é mais a que achar um pretexto para ir adiante com esse projeto que o STF tem. E o presidente do STF, Luiz Roberto Barroso, designou o ministro Alexandre de Moraes como relator do inquérito sobre o episódio. A escolha foi justificada com base na regra de prevenção.
Moraes é relator do inquérito das fake news, do inquérito das milícias digitais e também do que trata do 8 de janeiro. É por isso que eu chamo Moraes de relator geral da República. São assuntos que, segundo o STF, estão interligados. Moraes, que autorizou na noite de quarta-feira 13 buscas nos endereços de Francisco Vanderlei Luiz, o tio França, afirmou que o ocorrido não foi um fato isolado. Vamos acompanhar o que disse Moraes durante evento do Conselho Nacional do Ministério Público nesta quinta-feira. Já vamos comentar, pode soltar. O Ministério Público é uma instituição muito importante e vem fazendo esse trabalho importante na manutenção da democracia, no combate a esse extremismo que, lamentavelmente, nasceu e cresceu no Brasil em tempos atuais, e nós precisamos continuar combatendo isso. O que ocorreu ontem no Supremo Tribunal Federal, a explosão de 2 bombas, e depois, durante as diligências da Polícia Federal, a casa da pessoa que acabou morrendo, outras 2 bombas estouraram assim que a Polícia Federal entrou, e por sorte e competência da Polícia Federal, eles utilizaram aquele robozinho antibomba para abrir as portas, senão poderia ter ocorrido algo mais fatal. Mas o que ocorreu ontem não é um fato isolado do contexto. A produção está me avisando porque eu estava vendo aqui as mensagens do pessoal do chat que não para de comentar esse assunto, enfim, que gera tanta comoção nacional. Olha, eu queria pedir para a produção para colocar o meu tweet na tela, não sei se vai dar tempo, mas eu acabei de comentar no X, pouco antes do programa, uma fala do Moraes. A gente não tem essa fala específica em próximo vídeo não, né, Vitor? Tem? Então vamos trazer aqui essa fala do Alexandre de Moraes, antes de colocar o meu tweet, que é uma fala que ele estava se referindo ali à responsabilização dos criminosos. Essas falas foram feitas pouco antes do programa começar, então a gente está tentando botar aqui tudo em ordem, justamente para ir fazendo essa análise da exploração por parte do sistema desse episódio. Como é que é, produção? Então vamos chamar aqui o Alexandre de Moraes falando do gabinete do ódio. Ele acrescentou que isso começou lá atrás com essa turma. Pode soltar. Mas, como eu disse, queira Deus que seja um ato isolado, esse ato. Mas, no contexto, é um contexto que se iniciou lá atrás, quando o gabinete do ódio, o famoso gabinete do ódio, começou a destilar discurso de ódio contra as instituições, contra o Supremo Tribunal Federal, principalmente, contra a autonomia do Judiciário, contra o Supremo Tribunal Federal, não só como instituição, mas contra as pessoas, os ministros do Supremo Tribunal Federal e as famílias, os familiares de cada um dos ministros. E isso foi se avolumando sob o falso manto de uma criminosa utilização da liberdade de expressão, ofender, ameaçar, coagir, em lugar do mundo, nenhum lugar do mundo, isso é liberdade de expressão, isso é crime. Isso foi se agigantando e isso resultou, a partir da tentativa de descrédito das instituições, isso resultou no 8 de janeiro. Tá aí, todo o pretexto que o Francisco Vanderlei deu para o Moraes falar tudo isso. Ele também afirmou que não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. É bastante curioso ver o STF falar assim tão duramente sobre esses criminosos, porque tem outros que eu já vou citar. Pode soltar. Ontem é uma demonstração de que só é possível e é necessária a pacificação do país, mas só é possível essa necessária pacificação do país com a responsabilização de todos os criminosos. Não existe possibilidade de pacificação com anistia a criminosos. Nós sabemos, e vocês que atuam no Ministério Público sabem, que o criminoso anistiado
é um criminoso impune. E a impunidade vai gerar mais agressividade, como gerou ontem. Que as pessoas acham que podem vir até Brasília, tentar entrar no Supremo Tribunal Federal para explodir o Supremo Tribunal Federal. Porque foram instigadas por muitas pessoas, lamentavelmente várias com altos cargos na República. Foram instigadas a agredir, foram instigadas a atacar, foram instigadas a tal ponto que hoje se utilizam de bombas para isso. Então, é necessário que nós todos, Poder Judiciário, Ministério Público, autoridades policiais, as autoridades políticas, o Congresso Nacional, é necessário não só que nós nos unamos na defesa constante da democracia, na responsabilização total de todos aqueles que atentaram contra a democracia, porque a impunidade daqueles que atentaram contra a democracia gera eventos como ontem. A impunidade vai gerar mais agressividade, vai gerar, como a pessoa que se suicidou ontem, a tentativa disse ele, escreveu, de uma revolução. Antes se chamava o pedido de intervenção militar, agora de uma revolução. Que interessante saber que ministro do STF acha que a impunidade gera novos crimes. Interessante essa filosofia, não? Vamos guardar essas frases aí do Alexandre de Moraes para usar quando houver anulação de condenação. Coloca o tweet que eu fiz pouco antes de entrar no estúdio. Tá aí a frase do Moraes: é necessária a pacificação no país, mas só é possível essa pacificação com a responsabilização de todos os criminosos. Ué, o STF vai prender petistas condenados, como José Dirceu? Os empresários do suborno que confessaram o pagamento de propina, como Marcelo Odebrecht, como os irmãos Batista? Ou o criminoso é só quem ataca estátua? Porque o punitivismo de um só lado turbina o ódio, aumenta a radicalização, essa polarização tóxica, agressiva, hostil, violenta, aumenta. Não é sem algum elemento do mundo real que essas pessoas, mesmo as mais radicalizadas e fanatizadas, têm uma certa ojeriza da conduta de ministros do Supremo Tribunal Federal. Nós nunca vamos legitimar, evidentemente, os ataques violentos, os crimes contra a honra, as ameaças, as revoltas revolucionárias de golpe de Estado, invasão, depredação, qualquer coisa nesse sentido. É óbvio que não. Agora, existe, sim, um Supremo Tribunal Federal que também, muitas vezes, ataca pressupostos da democracia, como a separação e a independência entre os poderes, colocando ali o seu tentáculo no poder executivo, no poder legislativo. São churrascos, são almoços, são jantares aí, são escambos que parece haver, de tomar lá da cá, noticiados pela imprensa, analisados pelos comunistas, pelos colunistas. Um falho até curioso, muita gente vai concordar que alguns colunistas são, mas a gente vê indicação de aliados para tribunais, campanhas por indicação de camaradas para órgãos de fiscalização e controle, e muitas vezes um alinhamento nas questões que são julgadas pelos próprios ministros do STF. Então isso tudo também é grave. A gente não pode deixar de lembrar, na hora que está falando disso aí, que tem a sua gravidade e que nós repudiamos. É que o que precisamos apontar sempre é o duplo padrão do Supremo Tribunal Federal. Tá certo em repudiar delinquente que quer atacar violentamente ministros e instituições. Agora, se aproveitar desses episódios para posar de quem está salvando a democracia com medidas autoritárias, arbitrárias, de quem está salvando a democracia enquanto relativiza o suborno, porque é isso que a gente está vendo com a anulação de provas, multas e condenações. Aí não dá. Então é preciso colocar as coisas nos seus devidos lugares, Duda Teixeira.
O Moraes diz ali que é preciso colocar as coisas no contexto, é o que você fez aqui. Ele coloca ali também, mas isso tudo começou lá atrás, com o gabinete do ódio. Não, isso começou antes. O STF está sendo atacado desde 2013, quando tiveram aquelas jornadas de junho. Já tinha uma indignação das pessoas, muitas vezes por absolvição ou redução de penas de envolvidos no mensalão. Isso vai aumentando cada vez, aumenta com o bolsonarismo, depois vem o 8 de janeiro, como ele mesmo citou, e agora a gente tem esse maluquinho que vai lá jogar rojão na Estátua da Justiça. Aliás, só um parênteses para deixar claro, essas pessoas que radicalizam e cometem atos de violência, elas acabam prejudicando a causa das críticas legítimas às arbitrariedades e ao autoritarismo de ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o que a gente faz há décadas no nosso trabalho. Então a gente não pode esquecer isso por causa desse pretexto que os fanáticos radicais ou mentes perturbadas deram a ministros do STF. Diga. E as pesquisas mostram que metade dos brasileiros não confia nos ministros do STF. Então essas pessoas têm críticas legítimas, como você citou. Não são pessoas que estão querendo ir contra o STF enquanto instituição, né? Usando aqui as palavras do Moraes, que querem acabar com o STF. Não, as pessoas querem melhorar o STF para acabar com tudo isso que você falou aqui, né? Esse relativismo do suborno, o punitivismo seletivo, o garantismo de ocasião. Essa censura, esses atos de censura recente, as anulações de condenação de corrupção. Agora, toda vez que um louquinho for lá jogar rojão na Estátua da Justiça, o STF vai reagir do mesmo jeito, que é dobrar a aposta, né? A gente vai ter essas coisas que são motivo de crítica em grande metade da nossa sociedade, eles vão fazer mais ainda, então só vai piorar. Vai ter mais maluquinhos jogando rojão no STF. Então, o que os nossos ministros do STF precisam entender é que, se querem ter pacificação, eles precisam rever a conduta deles e precisam obedecer à justiça. Muitas vezes lendo lá a Constituição e não essa bagunça que a gente está vendo atualmente. Pois o país não está pacificado e esse tipo de discurso de um ministro do STF que deveria votar e decidir quando provocado durante o julgamento não facilita. Ele assumiu esse papel de xerifão e está aí se colocando como a mente iluminada. E vamos ouvir mais um pouquinho, porque a gente é muito generoso, das palavras do ministro do STF, Alexandre de Moraes. A gente ainda tem vídeo de outros ministros. O Moraes disse que não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais, defendendo, claro, a regulamentação das plataformas. Vamos acompanhar e analisar. Então, as autoridades públicas, aqueles que defendem a democracia, devem se unir exatamente para que haja responsabilização, para que haja uma regulamentação das redes sociais. Não é possível mais esse envenenamento constante pelas redes sociais. O mundo todo já está regulamentando, a Europa tem 2 importantes leis, aprovou ano passado 2 importantes leis, para que com isso nós possamos aí sim pacificar o país, voltar à normalidade, sem criminosos querendo, dia após dia, atentar contra a democracia. Dudu Teixeira, eu até passei para você de manhã hoje um vídeo do Diosdado Cabello, o número 2 da ditadura do Nicolás Maduro, que tem uma longa ficha corrida lá nos Estados Unidos, inclusive suspeito de narcotráfico, defendendo a regulamentação das redes sociais na Venezuela. Nós já mostramos aqui o Nicolás Maduro defendendo esse tipo de coisa. É um ponto em comum que ele tem com o Alexandre de Moraes. Exato. O Maduro, depois da fraude eleitoral de 28 de julho, ele fica muito ofendido com a oposição, vários políticos da oposição questionando a fraude e depois ainda colocando o link ali do sistema que eles criaram para mostrar as atas eleitorais que o Maduro não mostrou.
E aí o que ele faz? Ele bane o X. Ele diz ali que vai ter um período, olha, vocês vão ficar sem essa rede social, porque nessa rede social está tendo muitos ataques à nossa democracia, olha aí, outra semelhança. E desde então o X não voltou, né? Os venezuelanos precisaram aderir ali àqueles aplicativos, como é que chamava? VPN, e vida que segue. Não deu mais nenhuma satisfação e continua a censura dessa plataforma, que é onde mais acontecia o debate político na Venezuela. Ele falou que ia suspender por 10 dias e essa decisão foi estendida? Continua até hoje e os venezuelanos, todo mundo na VPN. Pois é. E o ministro do STF ainda disse lamentar a mediocridade de quem banaliza o ato terrorista. Foi assim que ele chamou. Vamos assistir. E não poderia deixar, presidente, de lamentar a mediocridade de várias pessoas que continuam querendo banalizar um gravíssimo ato terrorista no mundo todo. Alguém que coloca na cintura artefatos para explodir pessoas é considerado um terrorista. Então, eu quero lamentar essa mediocridade das pessoas que, por questões ideológicas, querem banalizar, dizendo o absurdo que foi, por exemplo, um mero suicídio. Não, a nossa polícia judicial evitou que ele entrasse aqui para explodir. E na hora que ele seria preso, aí ele se explodiu. Lamentar essa mediocridade que também normaliza ou pretende normalizar um contínuo ataque às instituições. Essas pessoas, presidente, não são só negacionistas na área da saúde, são negacionistas do Estado de Direito e devem ser responsabilizadas e serão responsabilizadas. Quando a gente ouve isso, doutor Teixeira, embora, claro que haja gente passando pano, etc., aí fica a impressão de que o Moraes, que é um ministro do STF, ou seja, ele pode receber determinados processos para ele julgar. Ele parece que já fez toda a investigação, já concluiu exatamente o que aconteceu, qual era a intenção do sujeito, o que ele faria, inclusive, se os seguranças não tivessem agido daquela maneira, que ele usou artefato para explodir pessoas, que é algo que a Polícia Federal ainda precisa relatar, com base nas imagens, com base nos outros elementos encontrados. A gente vê ali as imagens e a gente vê ataques diretos a pessoas. Não é exatamente o que aparece ali. Não estou dizendo isso em benefício do sujeito, estou dizendo isso de uma maneira descritiva. É óbvio que é um alucinado que mandou umas mensagens para si próprio, dizendo, fazendo um tipo de ameaça, chegou ali, tacou uns artefatos para frente, mas a gente vê atingindo a estátua, a gente vê atingindo outras pessoas, não jogando diretamente nos seguranças, pelo menos aqueles que chegaram perto. Então, assim, o meu ponto não é o que ele fez ou deixou de fazer. Pode ser que se descubra que ele tentou matar um monte de gente. O fato é que o Moraes não é o policial responsável por essa investigação. O relatório ainda não saiu. Até o Andrei Rodrigues, diretor da Polícia Federal, disse que não sabia a motivação ainda, etc. Quer dizer, tem coisas a serem investigadas. E ele já se coloca ali como porta-voz do resultado final do Teixeira. Felipe, e é mais do que isso, né? Porque não só ele já se põe ali como um porta-voz do resultado final, como ele quer dizer o que as pessoas vão comentar nas redes sociais sobre o episódio. Porque o que o Moraes está falando assim, olha, quem disser que não é terrorismo, ele considera então de pessoas medíocres, de negacionistas do Estado de Direito e que, portanto, devem ser responsabilizadas. Então, Felipe, eu sou medíocre nesse ponto porque eu acho que não foi terrorismo, tá? Eu passei boa parte ali do meu dia hoje no grupo de Zap ali com os amigos jornalistas. Entendo ali que tem até alguns argumentos para dizer que foi terrorismo, mas eu acho que ainda falta algumas coisas para realmente ser de fato terrorista. Então, no conceito do Moraes, eu sou um medíocre, eu sou um negacionista do Estado de Direito e vou ser responsabilizado. Não vou sair em defesa de Duda Teixeira, nosso grande repórter e colunista aqui de O Antagonista aí, Cruzoé. A gente precisa chamar o vídeo do Luiz Roberto Barroso, presidente do STF, que também disse não considerar o que ocorreu ontem um fato isolado. Tá todo mundo respondendo ao Bolsonaro. E criticou a possibilidade de anistia a envolvidos no 8 de janeiro. Vamos assistir. Esse episódio de ontem se soma ao que já vinha ocorrendo no país nos últimos anos. Em fevereiro de 2021,
um deputado divulgou um vídeo com discurso de ódio, ofensas e ameaças aos ministros do Supremo Tribunal Federal, num grau inimaginável de grosseria e incivilidade. Em outubro de 2022, um parlamentar, notório por esquemas variados, desrespeita a ordem do Supremo Tribunal Federal e ataca os policiais federais com fuzis e granadas. Disse que fazia isso em nome da liberdade. Em outubro de 2022, uma parlamentar persegue de arma em punho um cidadão que havia se manifestado criticamente, em tom, aliás, muito menos grave do que aquele a que todos nós víamos sendo submetidos. Ao longo dos meses de novembro e dezembro, após bloqueio de estradas, milhares de pessoas acamparam nas portas de quartéis por todo o país, pedindo desrespeito ao resultado das eleições e golpe de Estado. Muitos deles insuflados pela afirmação criminosamente mentirosa de que teria havido fraude nas eleições. No dia 8 de janeiro de 2023, milhares de pessoas, mancomunadas via redes sociais e com a grave cumplicidade de autoridades, invadiram e depredaram a sede dos três poderes da República. Relativamente a esse último episódio, algumas pessoas foram da indignação à pena, procurando naturalizar o absurdo. Não veem que dão um incentivo para que o mesmo tipo de comportamento ocorra outras vezes. Querem perdoar sem antes sequer condenar. A gravidade do atentado de ontem nos alerta para a preocupante realidade que persiste no Brasil. A ideia de aplacar e de deslegitimar a democracia e suas instituições, numa perspectiva autoritária e não pluralista de exercício do poder, inspirada pela intolerância, pela violência e pela desinformação. Querem perdoar até antes de condenar. O STF, depois que as pessoas são condenadas por corrupção e lavagem de dinheiro, sai aliviando a barra de todo mundo, né? Então essa ordem parece legítima. Não dá tempo de chamar o Gilmar Mendes? Bom, o Gilmar Mendes repetiu essa ladainha aí do Moraes e do Barroso, a gente nem precisa ver. E é claro que ele fala do governo anterior, de Jair Bolsonaro, só que durante o governo anterior, o Gilmar Mendes estava tomando cafezinho com o Bolsonaro. Estava blindando o Flávio Bolsonaro na segunda turma, estava tendo aliados, pessoas próximas sendo indicados para cargos pelo então presidente Jair Bolsonaro, sendo elogiado pelo Bolsonaro ali no palanque. Nós mostramos tudo isso em vídeo, em fatos, etc. Bolsonaro, inclusive, apoiador da candidatura do irmão do Gilmar Mendes, o Chico Mendes, lá em Diamantino, no Mato Grosso, que acabou vencendo a eleição municipal e virou prefeito com apoio dos dois, Bolsonaro e Gilmar Mendes. Então é só para a gente lembrar um pouquinho da história. Duda Teixeira, seu arremate final para acabar? Felipe, essa reação tão rápida do STF depois desse acontecimento, para mim deixa muito claro que tem realmente um viés político. Porque eu tenho essa história, o sujeito pegou uma bomba, colocou na cabeça com um travesseiro e explode a própria cabeça. Eu acho... vamos lá, esse cara não estava em sã consciência, né? Era um maluco, era um lunático, entendo que era um patriota, mas vamos olhar as coisas pelo que elas são, né? O fato é que é preciso criticar a direita da maneira certa, senão dá mais força para esse sistema.